Tá, então podemos começar a roda de práticas integrativas de saúde e agroecologia. Então, são todos bem-vindos aqui, quem conseguiu já está entrando na roda. E hoje nós vamos poder contar com a participação da Genesi, que vai conversar conosco sobre as suas experiências, vai ter 15 minutos, e depois a Marilete. E depois as outras pessoas que estão na sala também vão poder participar, né? Nós temos já 20 pessoas inscritas, né? E Na verdade, até mais de 20 pessoas, viu, Thaís? Quem sabe a gente vai ter até mais. Provavelmente, né? Então, nós podemos começar com a conversa com a Genesi. A gente tem até, não sei se podemos comentar já a notícia que foi colocada, foi apresentada hoje, né, sobre o veto que o presidente da República fez no projeto de lei que estava estabelecendo o auxílio emergencial para os agricultores. Infelizmente, ele vetou quase tudo, né? Só deixou uma parte muito pequena do projeto. Então, certo que vai ser necessário ver quais as medidas que pode ser feita para reapresentar o projeto. Mas então a gente pode começar, né? A Genesi pode começar a conversar sobre a experiência dela. A Genesi já está conosco? Sim. Muito agradecida, primeiramente, pelo convite. Gostaria de estender o meu abraço, né? Mesmo à distância, mas que todos possam sentir a energia, né? Que transmite também, que a gente consegue também unir esses laços mesmo à distância, né? Então, nesse sentido, gostaria de me apresentar melhor. Meu nome é Genesi Andrioli. Eu moro no assentamento Dom José Gomes, em Pecó. Faço parte do Movimento Sem Terra, né, do coletivo de saúde e mulheres, no coletivo estadual. E um pouquinho, então, das nossas experiências, né, a partir dessa trajetória na luta também. Há alguns anos eu venho fazendo uma outra trajetória também, que é dentro das práticas integrativas. Então, fiz um curso de naturopatia, onde, né, a gente vai trazer um pouquinho também nessa roda de conversa. Estender meu abraço às que estão aqui para dialogar também e trazer suas experiências, né? Dona Rosalina, grande companheira, né, do Movimento de Mulheres Camponesas, que a gente tem maior estima, né, e essa troca também acontece, né, nos nossos movimentos. Então, nesse sentido, um pouquinho da caminhada nossa, né, no movimento. Eu acho que o tema, ele dialoga entre dois campos muito importantes, que é a questão da agroecologia e as práticas integrativas, né, e complementares também, um pouco a partir da vivência que a gente tem essa trajetória dentro do movimento. Primeiramente, dizer que a luta pela terra, né, ela já traz na sua essência toda essa defesa pela vida. E a agroecologia não é tudo isso, né? A defesa pela vida, ela agrega todos esses valores que a natureza, que a mãe terra, né, nos ensina. Então, o cuidado natural, né, o jeito da gente trabalhar a agricultura, né, todos esses valores do cuidado com as águas, com as matas, né, com o nosso ar, isso implica na nossa vida diretamente, e na nossa saúde, né, de como que a nossa saúde, né, está sendo que a gente, com que forma a gente cuida da nossa natureza. Então, nós que moramos no campo, que vivemos na terra,
nesse momento também difícil e adverso que todos estamos vivendo, a gente também tem muita gratidão de estar na Terra, de ser privilegiados de estar vivendo, né, a agroecologia, trazendo em prática todos esses conhecimentos, né, do cuidado alternativo, que já foi nos passado de geração em geração. A gente já traz isso dos nossos antepassados, né? Esse jeito de como trabalhar, de como se alimentar, qual a qualidade da nossa alimentação que a gente leva para a nossa mesa. Então, tudo isso dizer que não é de agora, e sim de quantas gerações, né? E através, então, da nossa vivência do dia a dia, a gente tem, né, no nosso Movimento Sem Terra, diversas experiências riquíssimas nesse sentido, né? A nossa luta, ela uma das bandeiras é a defesa da agroecologia. E hoje, muito mais forte ainda, né, onde a gente se depara no momento que a sociedade tá gritando, né, por socorro, porque o momento, né, ele nos reflete muito mais esse jeito de como a gente trabalha na Terra. Então, essa fala inicial, né, eu gostaria de fazer para nós refletirmos, né, de que o quanto é importante as nossas práticas, os nossos cuidados. Nesse sentido, então, trazer um pouquinho as experiências de como que o movimento vem olhando para esse momento e quais as intervenções que a gente está conseguindo fazer dentro das nossas áreas de assentamentos, né? Nesse sentido, a gente está fazendo um trabalho, né, preventivo, intensificando, primeiramente, né, esse cuidado, esse resgate como? Com as plantas medicinais, com o fortalecimento dos nossos hortos medicinais, com o fortalecimento da manipulação das nossas ervas, trabalhando de forma preventiva e contribuindo com a nossa imunidade, né, do nosso povo, discutindo fortemente isso, e a gente atribui a isso também uma elevação da imunidade, né, de encarar esse momento e de estar mais fortalecido, né. E nesse sentido, todas as receitas sendo trocadas entre companheiros e companheiras, né, no estado todo, vindo, né, também da nacional, do nosso movimento, essas orientações preventivas, e como que a gente vem fazendo tudo isso, né. E essa ligação direta também, né, com a nossa alimentação. Então, esse debate é muito mais fortalecido nesse momento, de que a alimentação saudável, ela cumpre um papel fundamental com a nossa saúde integral completa, né, física e emocional também. Então, esse debate, ele está colocado, né, dentro da nossa organização e muito mais forte nesse momento. A partir um pouco da experiência localizada aqui no assentamento Dom José Gomes também, e contribuindo nesse sentido, dentro das experiências, né, que a gente vem fazendo há anos já, está colocado, né, essa questão das plantas medicinais, da manipulação das tinturas, né? E a gente, mesmo hoje, sendo difícil não ter o contato direto com as pessoas, a gente não está podendo ir para as nossas áreas de assentamento, mas nós estamos usando essa ferramenta, né? De nós gravar vídeo, de que o trabalho prático do dia a dia, né, a gente está registrando isso também, e isso chega, né? Chega, essas trocas entre nós, elas vão se fortalecendo. Então, com uma riqueza muito grande nesse sentido, a gente mantém essa unidade também,
dessas trocas de experiências. Aqui, especialmente, a gente vem fazendo ações concretas também de solidariedade, né? Contribuindo nesse momento também em defesa daqueles que estão numa situação mais difícil, né? Nesse momento que se encontram. E, então, nesse sentido, a gente se soma também com essas ações, né, de solidariedade com alimentação, com plantas medicinais, com a orientação das tinturas, da homeopatia. A gente fez um trabalho de intensificar o uso da homeopatia, né, no nosso movimento, para que chegasse para cada família, né, uma orientação através dos nossos professores, né. A gente tem um coletivo, um grande número de pessoas que fizeram uma formação de terapeutas homeopatas, né, uma capacitação, uma formação de 2 anos, juntamente, né, com a Universidade de Lages, aqui especialmente, né, lá na UDESC, né. Então, onde a gente recebeu essa formação há alguns anos atrás e que hoje, nesse momento, a gente intensificou essa formação, repassando, né, aquele conhecimento. A gente sabe que trabalhar com nossos produtos naturais, né, nossa homeopatia, as pessoas realmente conseguem sentir, prevenir, né? Prevenir, então, mostra hoje também o quanto é importante a gente somar todo esse conhecimento que historicamente a gente fez dentro da nossa organização, né? A defesa dos hortos, a manipulação da medicação toda que a gente faz, o quanto o conhecimento é importante. E a sociedade, a gente também está contribuindo com a sociedade nesse sentido, né? A gente, então, aqui também, em diversos outros locais, fazendo também a comercialização desses produtos naturais da nossa alimentação. Então, além do remédio, do chá, do xarope, das orientações, a gente também está contribuindo na comercialização da alimentação saudável. Então, aqui é um exemplo que a gente faz uma feira de produtos naturais semanais, todos os sábados, oferecendo aquilo que aqui a gente produz, trabalhando nesse sentido também a confiabilidade daqueles e aquelas que gostam e que preferem uma alimentação saudável, que não estão se envenenando, né, com alimentos contaminados nas prateleiras aí dos supermercados. Que hoje também a gente sabe, né, que grande parte do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio fisiológico, né, do organismo, é uma alimentação incorreta, é uma alimentação de má qualidade, que ali não tem nada de vida mais, né? Sim, os industrializados trazem conservantes, trazem muitos componentes químicos, mesmo diretamente, venenos, que só contribuem com a não saúde, só contribui com uma desarmonia fisiológica do nosso organismo. E nesse sentido, as organizações do campo, eu atribuo como todas, né, têm um papel fundamental de trabalhar essa defesa de que a alimentação saudável contribui também muito, muito numa vida mais equilibrada do ser e do sujeito, né? Então, nesse sentido, é esse papel fundamental que nós do campo, nós dos movimentos temos, né? E precisamos fortalecer cada vez mais. Também, no nosso Movimento Sem Terra, a gente vem fazendo um outro trabalho importantíssimo, eu atribuo assim, que é de um trabalho de formadores populares, né, de agentes populares comunitários nas nossas áreas de assentamentos, que a gente está chamando assim, para fazer esse trabalho também de diálogo e de incentivo
nas nossas áreas de assentamento, fazendo uma pessoa em cada assentamento receber uma formação. A nível nacional, a gente fez esse trabalho de formação já, onde tem experiências riquíssimas, né, de alguns estados que já estão mais avançados nessa discussão, de fortalecer os cuidados, né, porque mesmo nós estando aqui na terra, na roça, mais distante da cidade, a gente também está à mercê, né, e muitas pessoas já foram contaminadas nos nossos assentamentos, nos interiores também, né, então, a gente está fazendo esse trabalho de fortalecer o nosso cuidado prático do dia a dia, que é o uso, né, de máscara, que é o cuidado com o, né, o uso com o álcool gel, que é o fortalecimento do uso direto dos nossos chás, nossos xaropes. Então, todo esse trabalho está sendo feito. E uma outra coisa muito importante também, que é a visita com todos os cuidados, sim, mas esse agente popular de saúde visitando as famílias, conversando num momento também que a gente entende que o distanciamento, ele também traz consequências, né, para as pessoas, né, como, por exemplo, o desânimo, a tristeza, muitas vezes de estar longe dos seus entes queridos, seus familiares, né? Então a gente traz toda uma discussão também emocional nesse sentido. Então, a gente também precisa conciliar os cuidados físicos, mas o cuidado emocional também. Então esses agentes cumprem esse papel, ou seja, tem a tarefa também de fortalecer essa discussão e fortalecer esse debate, né, de como que as relações nas famílias, a gente precisa também olhar isso, né, a violência, como que as nossas relações familiares estão, o diálogo, né, para a gente também cuidar do nosso emocional, nesse sentido, né, porque é um momento que também muitas pessoas que se foram, que perderam suas vidas nesse momento que adquiriram o vírus, elas estavam fortes, não tinham problemas nenhum de físico, mas o emocional não estava bem, né? Então nós precisamos entender que o nosso corpo ele é completo, é o físico, é o emocional, né? É o equilíbrio da energia vital, né? E muito essas questões também que envolvem nesse momento. Então, nesse sentido, esse trabalho de intensificar esse olhar, né, de como que a gente está se cuidando, de como que a gente está fortalecendo os cuidados. Então, todo esse debate ele está sendo trabalhado mais, né, precisamente nesse momento também. E a gente entende que a gente tem uma tarefa, né, fundamental de estar contribuindo, nós, agentes comunitários, nós que temos essa formação também, de levar, né, para o nosso povo esse cuidado. Então, nesse sentido, a gente está fazendo, né, iniciando fortemente essa caminhada também de nos colocarmos, né, estar nas nossas áreas, contribuindo com o nosso povo e trazendo toda essa discussão, né, fazer mesmo a distância, mas como que a gente fortalece, né, através das práticas, né, da energia das plantas também, né, entendendo todo um potencial que as nossas plantas têm a trabalhar também com o nosso emocional, né? Então, a parte vibracional das plantas, o que, que ela vai contribuir, quais são os chás a serem recomendados para esse momento também, onde a pessoa está mais deprimida, né? Com a sua autoestima em baixa, né? Então, todas essas orientações a gente vai tentar, né, levar e com que chegue até cada um e cada uma nesse momento difícil, né? Então, o trabalho com a agroecologia e com as práticas integrativas como um todo, né, ele
traz isso. É o cuidado com cada um e cada uma. É o jeito de trabalhar com a terra. E assim, nesse sentido, é toda essa troca, né? Toda essa troca de experiência, né? Toda essa riqueza que a gente tem, né? Estar fortalecendo essa caminhada de que modelo que nós queremos para a sociedade. Que modelo de sociedade nós queremos para os nossos filhos, para as nossas gerações futuras? Né? Então, a defesa da vida, ela também está, né, cumprindo um papel também de como nós devemos continuar, né, com a nossa Mãe Terra, qual é o cuidado. Então, interfere em todas essas questões e esses debates também. Nesse sentido, né, a gente precisa defender cada vez mais, né, e se ancorar aí nas experiências riquíssimas que a gente tem, que é esse modelo de vida, esse modelo que traz um desenvolvimento de uma diversidade de produtos naturais, seja de alimentos naturais, de plantas, né, de práticas integrativas, né? Esse olhar para a saúde como um todo, e uma saúde completa, integrada, né? Juntamente a essa energia que a Mãe Natureza está aí para nos oferecer. Então, nesse sentido. A gente agradece, né? Agradece a oportunidade e traz um pouquinho, né, do que a gente vem fazendo quanto movimento terra, né? Mas as questões mais localizadas aqui também, né? Das feiras e tudo mais, mas que estão colocadas aí, né? Juntamente com o trabalho de muitas outras pessoas que fazem também, da onde estão, né? Então, eu passo a palavra, né, para quem está coordenando e estamos Muito para obrigada, se Genesi. somar. Muito obrigada. Nós que Você trouxe agradecemos. questões muito importantíssimas e que vão ficar como uma troca muito importante aqui entre todas as pessoas que estão nos assistindo e que depois pode ver mais tarde quem não conseguiu entrar, né? Nós vamos agora conversar com a Mariette. Não sei se ela já está aqui na sala. A Genesi depois pode trazer mais informações ainda, como que é essa prática rica, né, para trocar essa experiência que vocês Com têm feito. certeza, com Principalmente certeza. nesse momento de agora, né? Achei bom que tu trouxe uma parte, um pouco esses cuidados que precisam ter agora na época da pandemia, né? Que dificultou bastante a vida de todo mundo, mas Exato. vamos em frente. A Marilete já também está conosco? Vamos ver. Será que ela está conosco, Noemi? Não sei, acho que ainda não veio. Bom, enquanto ela não vem, Genesi, vamos voltar contigo um pouco, porque eu acho importante se tu pudesse contar para a gente como que consegue reproduzir essa experiência que vocês têm no assentamento para os outros assentamentos, como que tem sido feito, e também focar um pouco nesses momentos atuais, né? Porque com a questão do isolamento isso fica bem dificultado, né? Mas achei muito interessante que vocês podem contar também com o agente de saúde, né? Que tem treinamento para ir nos locais. Muito bom. Então, a princípio, essa experiência ela tem se dado muito forte no Pernambuco, nas periferias, no meio urbano. E essa experiência de lá, juntamente com a,
a saúde municipal, digamos, agentes comunitários, juntamente com a universidade também, enfim, pessoas que apoiam e juntamente ao Movimento Sem Terra, a gente adequou essa experiência para dentro das nossas áreas de assentamento. Então, a gente organizou uma formação a nível nacional, com pessoas de todos os estados que já trabalham, já contribuem, né, dentro dos coletivos de saúde de cada estado. Então, eles receberam, a gente recebeu essa formação, e agora, dentro de cada estado, a gente está reproduzindo. Então, a gente organizou o coletivo estadual para repassar essa formação e capacitação de como nós faria e adequando também a partir de cada realidade local. E agora a gente está materializando para os municípios, onde a gente tem assentamentos. Então, reproduzindo a formação agora para os agentes locais mesmo, onde a gente tem uma inserção de pessoas que já vêm fazendo um trabalho dentro da saúde municipal, né, agentes de saúde mesmo, que estão contribuindo ou que vão também receber essa formação, mas senão grande parte as nossas companheiras e companheiros do setor de saúde. Então, essa semana mesmo, a gente vai estar aqui no nosso estado trabalhando com uma formação para os agentes agentes populares de saúde, de Pato Maia e Abelardo Luz, que é onde a gente tem um grande número, né, de assentamentos. Então, a gente vai estar trabalhando essa formação e, a partir de então, o trabalho se materializará concretamente na visita para com as famílias. A gente elencou algumas perguntas, né? Dentre delas, eu não vou me recordar de todas agora, mas tem principalmente essa questão da alimentação saudável, do fortalecimento da nossa produção, né? Da gente aumentar a diversificação da nossa produção, fortalecer o plantio dos hortos. A gente vai estar, já fizemos, né? E vamos estar fortalecendo isso, né? Também os vídeos de orientações de como fazer a manipulação das plantas, as tinturas, orientações bem práticas assim de cuidado. Como eu falei também antes, as plantas elas têm a parte que contribui no físico e a parte que contribui na energia vibracional da pessoa também. Então, através de como é esse uso? Através de escaldapés, dos óleos essenciais que a gente pode estar extraindo, né, na própria tintura também, essa essência vibracional da planta, e usar, né, no nosso corpo, nos banhos, né, a nossa pele respira. E nesse sentido a gente tem das plantas essa grande contribuição para tratar o nosso emocional, trabalhar os nossos florais, né, que trabalham especificamente a parte emocional da gente, né? Então, esse carinho, esse cuidado, esse outro ponto importantíssimo também de como estão as relações familiares nesse momento, que é onde as famílias estão mais juntas, estão mais presentes, né? Nesse sentido, a gente sabe que também tem alterações, né, de problemas também, de situações. Então, como que a gente trabalha com as nossas companheiras, né? Como que está essa questão? Está tendo problema de machismo? Como que os nossos companheiros estão enfrentando isso também? Então, dar esse suporte, conversar diretamente, trocar, né, esse apoio, né, e fortalecer a nossa organicidade, o nosso comprometimento com a nossa luta, com a defesa da nossa terra, da nossa agroecologia, todos esses pontos, né? Então, é um trabalho importantíssimo, que não só os agentes de saúde, mas todos os setores também de produção, da juventude, como que estão nossos idosos, como é que a gente está cuidando e olhando
estamos, de fato, preservando nossos idosos, né, com os cuidados devidos que eles precisam ter nesse momento, com as nossas crianças, né, que a gente, né, a educação, né, todo esse trabalho que a gente também está, né, fazendo com os nossos sem terrinhas, a gente chama assim, né, o setor de cultura, né, também, como que todo mundo se envolve nesse momento, nesse olhar para o cuidado, mas não perdendo, né, toda a nossa pertença, resgatando a mística, né, a mística que é o fazer, né, que é o contato com a terra. Então, trabalhar todos esses temas com muito carinho, diretamente com as pessoas, né, motivando os embelezamentos nos assentamentos, que isso também a gente atribui, né, nessa questão que conta muito da gente não entrar, né, em desânimo, em olhar para esses sentimentos que afloram de preocupação, de medo, né, perante a essa situação nesse momento. E estar se fortalecendo para a luta, sim, que a gente sabe, né, tem clareza que não é não são meses, e sim são anos, né, que a gente vai ter que enfrentar esse problema do vírus e esses problemas colocados na sociedade também, de nós não ter um governo, né, um governo que de fato pudesse contribuir com o povo. E sim, o que a gente vê é um que defende a morte, né, do povo e das pessoas, que não contribui, e essa notícia que a companheira traz aí no início da sua fala, é muito triste para nós, né? É muito triste e isso a gente recebe com muita indignação, porque quem, né, tem o papel de fortalecer a alimentação, que hoje as escolas estão distribuindo também, né, para as famílias, né, para as crianças, lá na sociedade, quanto a fome está batendo na porta das pessoas, na mesa das pessoas, né? Pai de família não tendo um emprego, não tendo moradia digna. Então, todas essas questões nos afligem muito, né? E nós, movimentos sociais que historicamente defendemos todos esses direitos, né, a gente está num momento, e toda a sociedade, né, num momento muito difícil, conjunturalmente, com esse governo que está posto aí, que vem tirar direito do trabalhador, que em vez de se colocar nesse momento tão difícil em defesa da saúde, em defesa da vida, se coloca em defesa das empresas, do lucro, do capitalismo, né? E na destruição da natureza, que vem contrário de tudo que a gente defende, né? Então, um pouquinho isso, Infelizmente, né, companheira. Janete? Eu não sei, acho que ali é a dona Rosa, dona Rosalina, que Eu acho que vai... é a Rosalina da Silva que vai conversar com a gente agora. Ela está falando com o nome da Ana Carolina, é isso? Sim, isso, eu vi ela antes ali, a dona Rosalina. Agora pode falar. Fala, mãe. Então, boa noite a todos que estão acompanhando essa roda de conversa e quero agradecer essa oportunidade, né, que me convidaram para estar fazendo essa colocação, essa experiência essa nossas práticas que nós temos como camponesa. E então vou me apresentando um pouco melhor, né, colocar. Eu sou Rosalina Nogueira da Silva, sou uma agricultora camponesa e que a gente está na direção de um coletivo de mulheres, né, que é um coletivo que se torna uma associação Pitanga Rosa. Essa associação veio através do movimento de mulheres camponesas, na qual a gente fez parte desde o início do movimento, da organização, a gente é parte desse movimento, né? E a gente tem como objetivo, nesse coletivo,
que trabalhamos com as mulheres, a gente traz esse trabalho, esse aprendizagem desde de muitos anos, assim, que a gente tem essas experiências que vêm lá das pastorais, lá dos movimentos sociais, e principalmente do movimento de mulheres camponesas que a gente atua, e que a gente tem claro o nosso objetivo do nosso trabalho como camponesa, o trabalho na terra e a liberação da questão do trabalho com as plantas medicinais, como remédio e como alimento. E as nossas sementes crioula, né, o resgate da semente, e que a gente traz esse trabalho ligado sempre com a agroecologia, porque a gente sempre tem colocado muito isso, né? É o nosso princípio, é o trabalho da agroecologia, porque não tem como você trabalhar as plantas como um alimento saudável, como um remédio que nos trata, sem ser misturado com os agrotóxicos, né? Então, hoje, o nosso grupo, a nossa associação é reconhecida a nível nacional pelo trabalho que nós fazemos, porque a gente traz tudo isso, que é aquilo que a gente defende. E dos nossos desafios no nosso trabalho é a luta contra os agrotóxicos, né? Porque a agroecologia vem ligada a tudo aquilo que nós produzimos e que nós trabalhamos. Não é só porque trabalhamos com os remédios, mas é a alimentação, é o todo, é a prevenção do cuidado com a terra, né? Como a companheira falou, a terra é nossa mãe, é a mãe terra que a gente tem que defender ela do uso desses venenos, né? Então, a gente tem o nosso trabalho, é um exemplo quase como esse que a companheira Janeci estava colocando, porque nós trabalhamos nos movimentos sociais. Ela é no MST, nós é com as mulheres camponesas, e esse é o nosso objetivo, do nosso grupo que nós temos, desse coletivo de mulheres, é muito importante para ajudar a população, porque nós trabalhamos na prevenção da saúde e também na saúde curativa, que as pessoas também precisam disso, precisam do o remédio natural das plantas, que vem já da natureza. E isso nos traz, assim, uma contribuição muito importante no dia a dia, que nossas mulheres que fazem parte, nós temos um todo na nossa associação, em torno de 30 companheiras que fazem parte dessa associação. E elas se reúnem semanalmente, nós sempre se encontrava até 2 vezes por semana, o grupo todo, né? Tinha as escalas assim, de umas num dia, outras noutra, mas assim, para fazer a produção, porque nós produzimos, nós íamos desde o preparo da terra, também o preparo da semente, e aí depois é a colheita, é a produção, e é também o processamento dessas plantas medicinais. Aí a gente faz o preparo dessas plantas, faz o preparo como se fosse, como a gente usar como alimentação, mas também usar como remédio, usar como os compostos das tinturas, os elixires, os xarope, os florais que a gente usa das flores dessas plantas, os florais que é muito importante para as pessoas, né, que é aquilo que trata o emocional, que não é aquele remédio somente para fazer a cura, mas é para prevenção também. Então, as mulheres têm esse objetivo de cuidar de si, mas cuidar também da terra, da natureza, e produzir alimentos. O som, parou o som. Rosalina. Deu, vai.
Então, Voltou. voltou? Tranquilo, então. Não bate aqui. Então, a gente vinha colocando, né, que é muito importante esse trabalho que nós fazemos no nosso coletivo, porque a gente está repassando esse conhecimento, essas experiências, para as outras pessoas também, e que a gente tem recebe muito alunos, faz o trabalho, a parceria com muitas universidades, com os colégios, com os outros municípios também, com as paróquias, dentro da Cressol, por exemplo, que a gente tem essa parceria de fazer trabalhos com as mulheres, né, que também está ajudando com que as mulheres entendam o valor que tem no trabalho, na alimentação da agroecologia. Então, nosso coletivo, ele tem assumido muito essa tarefa de produzir, mas também de poder socializar essa prática e esse conhecimento. Em todas as áreas que nós trabalhamos, pode ser na produção da semente, como também trabalhar as plantas como seus remédios. Preparar a planta, usar ela como nosso preventivo, mas usar também como curativa, porque ela pode ser usada. Nós temos, hoje a gente tem que a gente é fitoterapeuta, é homeopata, e que a gente pode estar repassando, fazendo essa prática junto com as mulheres, né? Então, é socializando os saberes, usar das plantas como nosso verdadeiro remédio, né? E aí a gente tem feito muito esses cursos, assim, ajudado as pessoas naquilo que elas precisam entender melhor, o objetivo do nosso uso das plantas como alimento, como remédio, mas elas têm que ser longe dos agrotóxicos, né? Então, por isso, a agroecologia é importantíssima no nosso trabalho. E nós temos recebido pessoas que vêm para poder entender e para ter essa formação. E nós vamos repassando, que vamos trabalhando na homeopatia. A gente não trabalha exatamente só para as pessoas, mas a gente trabalha também para o uso da homeopatia nas plantas, que vai usando da própria homeopatia para cuidar da nossa horta, cuidar das nossas plantas lá, para não estar usando os venenos. A gente já faz o preparo da homeopatia, dos compostos, para tratar, para cuidar das plantas lá na horta. Isso foi muito importante, aquilo que as mulheres têm aprendido, assim, valorizando muito esse conhecimento, porque elas não precisam mais correr atrás de veneno para passar lá na horta, porque tinha caranguejo, porque tinha bichinho, elas já sabem que tem o nosso remédio ali, que elas já podem preparar e levar. E outra coisa também, é fazer para os animais. Então, a homeopatia, eu tenho essa formação, que é a homeopatia nas 3 áreas, humana, animal e vegetal. Então, esse conhecimento nós vamos repassando e vamos fazendo com que as nossas mulheres tenham essa formação hoje, né, no nosso grupo, no nosso coletivo. E diante de agora, dessa época que nós estamos vivendo, desse tempo, né, hoje com a epidemia que está atingindo, né, muitas pessoas estão sofrendo, isso está sendo muito importante, é muito procurado. Nós temos que ter esse cuidado, como a companheira vinha colocando, nós temos todo esse cuidado de estar se prevenindo, estar cuidando, e nós não podemos ficar recebendo, dando atendimento para as pessoas ali pessoalmente, mas a gente recebe o pedido por telefone para estar encaminhando esses compostos, que é para fortalecer a imunidade, porque a gente tem certeza, a gente já acompanhou, já viu muito esse debate de que o vírus, ele atinge mais as pessoas que estão com a imunidade baixa, que estão fracas. Então, nós temos que ajudar as pessoas a se fortalecer fisicamente e também também a sua própria emocionalmente também.
vamos dizer, então, o floral ajuda para as emoções, aquela questão de que fica muitos dias parado, muitos dias em casa, fica nervoso, fica depressivo, fica ansioso, é muito a solicitação dos florais para as pessoas que estão ansiosas, que não conseguem dormir, então a gente está servindo assim. Então, nós fizemos escalas diferentes. Hoje nós temos, em vez de ter os dias o grupo, a metade do grupo está ali, nós temos uma companheira por vez. Uma por vez vem na associação, cuida direitinho, e aí prepara, faz os preparos, e aí conforme as pessoas precisam, elas vêm adquirindo e vêm pegando lá aonde a gente marca, a gente coloca lá no lugar e elas retiram de lá. As nossas companheiras também fazem a sua produção, ajudam em casa mesmo. Não dá para vir todas para a associação, elas fazem a produção também nas suas casas. Além de produzir, de cuidar das plantas lá, cuidar da sua horta, elas também produzem, fazem as costuras em casa, como é as máscaras, para distribuir para a população, para ajudar. Cada vidrinho de composto, de homeopatia para a imunidade, também elas já vai junto uma máscara, né, para prevenção. Elas também fazem os travesseirinhos medicinal, que é a questão os travesseiros ajudam muito para as pessoas que estão nessa ansiedade e não conseguem dormir, já vai ajudando para isso, é para as crianças, é para os adultos, também para manter o resfriado, né, porque esse vírus atinge quando o resfriado pega, então elas podem se prevenir melhor usando dessa prática das energias das plantas, que as plantas em si, elas têm muitas, muitas energias. Nós trabalhamos, nós conhecemos cada vez mais a questão das plantas, a sua vibração, a vibração que elas têm, e a energia que essas plantas têm, como também nos nossos alimentos. A gente aconselha muito, prepara. A gente já faz um preparo do sal temperado para as pessoas usar, que é um sal que já vai junto ao açafrão, que é sal que vai com o caroço de abacate, que vai com a erva balieira para proteger, que vai também todo o tempero que as pessoas já podem ir usando e aumentando a sua imunidade. Como também o uso das frutas, usar para fortalecer as pessoas, né, como o abacate, como a laranja, o fisales, tanta planta que tem tanta vitamina C e que fortalece e ajuda as pessoas, né? Então, o nosso trabalho hoje vem ajudando muito a população. A gente tem certeza, né, não tem dúvida de que muitos têm nos procurado e têm nos dado, agradecendo de quanta gente tem contribuído para ajudar nessa época agora. Porque a gente sabe da necessidade do povo. Até, inclusive, nós, no começo que surgiu a epidemia, nós pensamos, nós fechamos, paramos uns dias, assim, de trabalhar, de se encontrar, Aí a gente viu como ia fazer falta para o povo essa ajuda, essa contribuição. E aí, então, na medida do possível, tendo todos os cuidados, a gente voltou a estar dando esse acompanhamento e esse atendimento para as pessoas, assim, à medida, se cuidando, né, com toda a prevenção, mas ajudando as pessoas a fortalecer a sua imunidade e se proteger. E a nossa homeopatia, nós ajudamos e distribuímos, como nos movimentos sociais que fizeram, nós fizemos também, e mandemos para as pessoas, principalmente as pessoas que estão em risco, que estão trabalhando, que estão no dia a dia, como até os próprios profissionais de saúde, que precisam estar bem imunizados para poder enfrentar lá o trabalho, elas mandaram buscar, a gente preparou, distribuiu, entregou, e continuamos ajudando nesse trabalho. Então, é muito importante esse nosso coletivo de mulheres e homens também que contribuem, que ajudam a preparar a terra, que ajudam a preparar a semente, é o nosso princípio que nós
iniciamos trabalhando e que nós continuamos fazendo essa prática que aprendemos como movimentos sociais, juntamente ao movimento de mulheres camponesas. Então, na nossa área do campo, a gente tem essa certeza de que nós estamos produzindo, mas cuidando da natureza sem o uso de agrotóxicos e trabalhando realmente a agroecologia. Então, a gente quer fazer essa parte, ou não, meu tempo acho que já está vencendo, né? Mas é isso que eu queria estar ajudando a contribuir nessa parte da agroecologia, resgatando de volta nossas práticas e o conhecimento, valorizando, cuidando da terra e também das plantas medicinais, da nossa alimentação, é cuidar da nossa vida e da nossa saúde. Parabéns. Muito bonito esse trabalho, muito importante. Importante que vocês também não pararam, né? Continuaram com várias dificuldades, né? De certo, nesse tempo de agora. Eu acho que agora a gente pode abrir, né? Para quem quiser colocar algumas questões, pode se inscrever no chat aqui que a gente traz. Eu não sei se tem alguém que se inscreveu. Mas eu acho que podia trazer algumas questões, assim, se tem dificuldades que precisam ser superadas agora, né, Rosalina? Sempre tem coisas novas para surgir, né? Com essa questão do isolamento que precisa ser feito, vocês fizeram uma adequação, né, na produção, na distribuição. Pode falar. Sim. Então, é isso que a gente vinha colocando. A gente tem uma grande dificuldade para poder repassar esse conhecimento assim, porque nós agora fechamos, né, receber as visitas, principalmente, né, que a gente recebia muita gente que vinha conhecer a nossa prática da produção, o horto, o nosso plantio, levar essa experiência das mudas, que nós produzimos muita muda de plantas e de semente mesmo, que a gente cuida muito, né, esse aprendizagem que nós temos do movimento de mulheres camponesas, do cuidado com a nossa semente crioula, que é uma semente verdadeira, né, então a gente tinha muitos grupos que vinham para vir conhecer e para levar semente, levar as mudas, e hoje a gente não está tendo, porque a gente não pode ter esse contato, não pode estar recebendo. Então, é um dos desafios, é uma das dificuldades, que cada dia que passa a gente está recebendo e-mail pedindo, quando é que vai começar? Quando é que vocês vão começar a receber aí o pessoal? Eu posso ir aí só para fazer uma visitazinha? Eu posso ir para você me dar umas orientação, como eu fazer, como é que então a gente começa a responder. Nós estamos fazendo só através do meio de comunicação, que graças hoje nós temos essa ferramenta, né, que a gente nem era acostumado a usar muito isso, e hoje a gente está usando, né, que é o contato pelo Zap, pelo Face ali, porque a gente vai conversando com as pessoas e vai orientando e vai dizendo para elas o que elas podem fazer exatamente agora nesse período. Então, é uma dificuldade, sim, porque todas nós também sabemos o risco, que nem a gente corre, assim, que tem que ser, nós somos também de área de risco que tem que cuidar, e eu digo para elas assim, ó, principalmente nós que trabalhamos com os remédios, que trabalhamos com as plantas e a prática do processamento dos remédios, nós temos que ter o máximo e muito mais cuidado. Então, nós não podemos estar recebendo nesse momento as pessoas. Então, é um dos desafios bem grandes que nós estamos tendo agora, nessa época aqui. Vai ter que ser transferido, né, para outro tempo, essa presença física, né? Tem algumas pessoas que pediram inscrição, aqui é a Noeli, depois o Clóvis. A Noeli pode abrir o microfone, então.
Bem-vinda também, Noemi. Boa noite, companheiras, companheiros, né? Parabenizar tanto a companheira Genesi quanto a nossa querida companheira Rosa, né, por tanto conhecimento que elas vêm partilhando e, ao mesmo tempo, é um aprofundamento que o movimento vem fazendo, né? É uma história de mais de 37 anos que vem construindo essa questão da agroecologia como um modo de vida, né? Então, eu acho que, para nós, a agroecologia é isso que as companheiras falaram, ela está ligada ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa água, aos nossos alimentos, à nossa vida, né? E é também uma construção no sentido da mudança das relações entre as pessoas e também com a natureza, né? Porque nós trabalhamos sempre que nós somos parte da natureza, né? A gente não está fora da natureza, a gente é um todo. E aí eu acho que esses elementos que as companheiras trouxeram é fundamental para nós fazermos esse diálogo com o campo e a cidade, né? Nós precisamos conscientizar as pessoas da importância que tem a alimentação saudável, as plantas medicinais, os florais, esse processo todo na vida das pessoas, né? E a Covid-19 e tantas doenças têm demonstrado que esse sistema do agronegócio, esse sistema predador, esse sistema de destruição, ele não serve para nós, né? Ele só tem trazido morte, destruição dos territórios, dos povos, enfim, né? Então, essa luta pela agroecologia é fundamental. E denunciar que a noite que passou, né, o dia de ontem, o governo Bolsonaro vetou uma política pública, uma conquista importante das organizações populares, da qual o movimento de mulheres camponesas fez parte, né? Que é o PL 735, que é um PL com fomento, com crédito para a produção de alimentos saudáveis, né? E mais uma vez um governo que coloca os recursos para o agronegócio e para os banqueiros, tem demonstrado a sua forma assassina de governar, né? Pois é irresponsabilidade diante da pandemia e agora responsabilidade com a volta da fome, né? Então, denunciamos também essa questão do governo Bolsonaro e do veto às políticas públicas. E dizer que nós, mulheres camponesas, né, dona Rosa, estamos em isolamento, mas para nós é um isolamento produtivo, que nós intensificamos a produção de alimentos saudáveis, o uso das plantas medicinais, porque entendemos que a nossa missão é avançar cada vez mais com a produção de alimentos saudáveis para que as populações e as trabalhadoras e trabalhadores da cidade tenham acesso a alimentos saudáveis. Então, parabenizar demais as companheiras pelas importantes colocações e também a toda a organização da Jornada de Agroecologia, que é fundamental nesse momento. Um abraço. Obrigada. O Clóvis agora, pode abrir o microfone. Tem que abrir o microfone. Vou abrir o microfone, vocês não vão poder me escutar. Primeiramente, eu quero parabenizar tanto a Genesi quanto a dona Rosalinda pelas suas explanações. É importante que cada vez mais tenhamos mais produtores envolvidos nesse processo da produção agroecológica. Não só na área da agricultura, mas também na área da pecuária. Há pouco eu estava em contato com uma colega que tem um trabalho muito interessante na área de pecuária, eu falo mais da pecuária até por força do ofício, já que eu sou médico veterinário. Então, lá no estado do Rio Grande do Sul, essa colega tem um trabalho muito, muito interessante, que é a colega Ângela Skosteg. E até eu me proponho, em algum momento, se vocês se interessarem, de mediar um encontro com esse coletivo de vocês, para ela dar algumas orientações sobre a parte da produção pecuária agroecológica. E dizer a vocês que realmente é algo preocupante, principalmente quando você vê que as derivações de aplicações de agrotóxicos, hoje,
para a pecuária é incrível. O que você tem de casos de intoxicação de rebanhos por derivação da aplicação de agrotóxicos, principalmente essas derivações que são originárias de aplicações aéreas, utilizando-se avião. E isso contamina a pastagem, que por sua vez o animal se alimenta, se contamina com aquilo, se intoxica, e o resíduo disso vai para o leite, que vai para o queijo, que vai para o requeijão, que vai para a manteiga, e, final de tudo, o homem absorve toda essa carga de agrotóxicos. Eu faço parte do Fórum Catarinense de Combate a Impactos de Agrotóxicos Transgênicos, representando o Sindicato dos Médicos Veterinários, e a gente tem batalhado muito em cima dessa questão, né? E é uma coisa que eu gostaria que vocês estivessem atentos também, não só na área da agricultura, mas também que vocês verificassem o papel da agropecuária, da pecuária nessa produção agroecológica. Tá? Mas meus parabéns para as duas, fiquei muito contente de ouvir o que eu acabei de escutar. E o caminho é esse aí, a harmonia entre o homem, o ambiente, os animais, né, formando todo um complexo de natureza equilibrada e bem estruturada, porque o resultado disso vai ser o quê? Produtos, alimentos, de forma segura e sem causar os impactos que hoje se causam no meio ambiente. Porque é um absurdo você ver os desertos verdes. Eu viajo para o Mato Grosso, de vez em quando, porque eu presto um trabalho lá com o pessoal da Defesa Sanitária de lá, e a gente chega naquela área ali de Sorriso, é um deserto verde, né? E então, quando é na época do algodão, é um deserto branco. Você não vê plantas ali no meio, nem nada, é aquele deserto. E hoje estão transformando também, não só isso, o Paraguai está sendo transformado também em cima dessa política de exploração agroindustrial que eles têm lá, e o resultado disso está sendo o quê? As nuvens e nuvens de gafanhotos estão saindo do Paraguai e invadindo a Argentina. Ainda bem que não estão vindo para o lado de cá. Mas por que tem a nuvem de gafanhoto? Porque realmente desequilibraram o ecossistema de uma forma tal que os inimigos naturais desapareceram e os gafanhotos vieram, se reproduziram com muito mais propriedade, com muito mais risco para a produção agropecuária, né? Ele destrói não só a planta, ele destrói também as pastagens. E daí a pouco você não vai ter nem a planta e nem vai ter pastagem para alimentar o gado. Então, eu quero parabenizar e, se vocês tiverem interesse numa palestra da doutora Ângela Skosteg, eu terei o máximo prazer de mediar isso para vocês. Adorei bastante. Eu, quando morei em Xanxerê, eu fui professor do colégio agrícola lá e tive a oportunidade de ser professor de um dos companheiros de vocês, que é um dos líderes de vocês, que é o Wilson Santin. Eu fui professor dele e do Hélio, irmão dele, né? E os dois têm... encontrei com o Wilson ainda o ano passado, e ele me contava do trabalho que ele está fazendo lá no assentamento em São Cristóvão. E que é um trabalho que eu achei belíssimo sobre isso que ele está falando. Tá? Um abraço para todos vocês aí, eu gostei bastante de ouvir a conversa de vocês. Obrigada, Cláudio. Depois coloca no chat aqui o teu contato e da pessoa que tu está sugerindo para ser convidada para outra oportunidade. Agora o Rudimar também está pedindo. Ruimar. Muito bem, Thaís. Boa noite a todos e a todas. Então, para quem não me conhece, eu sou o Ruimar Escorteganha, eu sou aqui do município de Concórdia, junto com a Érica, que mais algumas pessoas aí estamos também na coordenação, mas nesse momento eu estou como ouvinte, tá? Como participante desta, como das outras rodas de conversa que a gente tenta
também estar andando nas outras, mas o interesse é maior. Eu parei aqui, confesso que eu parei porque também sou um grande apaixonado pelo tema, mas quero fazer apenas algumas considerações. Primeiro, parabenizar não só quem coordenou e quem organizou as rodas, mas principalmente pelo tema e mais especial ainda pelas experiências, tá? E nós homens, aqui que nós somos, né, nós temos que cada dia admirar mais o trabalho que as nossas mulheres fazem. Isso nós temos que admitir, tá? Então, parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês fazem e principalmente por mostrar de que, por mais que muitas vezes a gente não tenha essa esperança, parece que este modelo que nós vivemos, ele parece que não tem mais volta, parece que tudo que era no passado, hoje parece que não é mais. Não, pelo contrário, né? Nós temos que cada vez mais resgatar os nossos valores, resgatar a nossa prática, resgatar o nosso conhecimento popular, e é isso que está sendo feito. Eu acho que esses espaços eles servem para isso, para a gente trocar experiência assim, conversar, já que estamos numa roda de conversa, mas principalmente para nos alimentar a nossa alma, a nossa esperança. É isso que nos faz cada vez a gente ter mais esperança, né? Mesmo que nós tenhamos, né, um governo, Noeli, como você falava antes, que veta um projeto tão importante, mas se ele veta um projeto importante, há 5 minutos atrás foi aprovado o Fundeb nesse país. Então, pelo menos nós temos alguma esperança. Então, é uma notícia boa que eu também trago, desculpa, não era o tema, mas que eu trago aqui para vocês também, tá? Mas dizer assim para vocês, parabéns. Parabéns aí pelas iniciativas e continuem firmes na luta. Eu, cada dia, me convenço que nós não estamos no caminho errado, nós estamos no caminho certo. Muito obrigado. Muito bom. Muito boa essa notícia, Imado. Foi aprovado o Fundeb. Ótima, né, Thaís? Só amanhã vai ser promulgado daí, né, já que é uma PEC, né, não é necessário ir para o nosso, que não é nem tão nosso, mas não precisa ir para o presidente. Então, amanhã vai ser promulgada, graças a Deus, e isso já passou, tá bom? Ai, que bom. Vamos ver se, por enquanto, não tem outra pessoa aqui inscrita. E, quem sabe, a gente ainda tem mais um pouco de tempo. Se alguém ainda quiser se inscrever, senão a gente volta para conversar com a Genesi e com a Rosalina. Eu acho. Viu, Thaís? Oi. Desculpa eu me intrometer, mas eu acho que é interessante, a Érica colocou ali que tem o link para as pessoas se inscreverem, né, para fazerem a inscrição para depois do certificado. É isso, né, Érica? Eu acho que é importante também as pessoas saberem, é isso? Érica quer falar, Érica? Daí a gente já conversa sobre o formulário. Então tá bom. Não só para, acho que reforçando isso que o Gilmar fala, né? A gente tem um link ali, um acesso a um formulário para quem quiser colocar ali, que não tinha se inscrito e entrou na sala, a gente poder também emitir certificados, que depois vai por e-mail, né? Eu só queria fazer assim um pouco do apanhado das falas, né, muito importantes que foram feitas aí pela Rosalina e pela Genesi, né, que elas trazem várias vezes essa importância do alimento como remédio, mas também como preventivo, né. Então acho que foram várias vezes que foram colocadas isso e o quanto que a agroecologia nesse sentido trata justamente do alimento, né, como algo que é para a saúde, né, ela traz vida, né, muito mais do que qualquer outra coisa, né. E eu acho que é interessante também quando elas falam que a saúde, ela está ligada não só à saúde física, mas a uma saúde emocional, a uma saúde psicológica, né, e hoje acho que em momentos de pandemia a gente está vivendo muito isso, assim, se a gente não se cuidar muito, a gente pira, né, que a gente brinca, assim, né, porque está muito fácil para pirar, né, esse isolamento, a falta de poder se encontrar com os amigos, os abraços da família, então
eu acho que quando elas trazem todas as experiências do movimento, é muito rico também, né? E que a gente pode fazer em casa, como elas falaram, né? Não está podendo se encontrar na associação, mas o que, que a gente pode em casa estar ali cuidando do vasinho, da hortinha, né? Dos canteirinhos de casa e podendo também de alguma forma trocar, né? Então era mais um pouco trazer esses elementos que apareceram bastante, né? Que é a saúde para além só da saúde física, né? Mas de todas essas outras formas de se cuidar. E o nosso grande aprendizado, né? Fazer uma roda de conversa virtual é muito diferente de fazer uma roda como uma roda, né? Onde a gente pode se olhar, se ver e fazer uma roda nesse espaço que parece que a gente está sozinha falando é muito diferente. E aí várias vezes também vocês colocaram essa questão de usar as novas ferramentas. Então, isso também é um novo momento, né, para a gente, né, de movimentos, de ONGs, de poder também estar interagindo sem ser exatamente podendo fazer nossas visitas de campo, de estar ali conversando, né. Então, como é que a gente aprende essa nova linguagem, né? Isso apareceu várias vezes na fala de vocês e vocês estão buscando esses caminhos. Isso é muito bacana também, né? Eu acredito, né? E eu acho que aí, só para finalizar, né, dessa fala toda de vocês, é isso, né, essa pergunta que vocês trazem, né, que modelo de sociedade nós queremos para os nossos filhos, né, o que a gente quer para o futuro, né, o futuro ele vai se fazer por esse nosso presente, né, e qual que é a qualidade dessa alimentação que a gente leva para a nossa mesa, né, foram alguns pontos que vocês trouxeram que eu trago aqui de uma forma mais sintética, assim, para alimentar também a roda, né, e as outras pessoas que queiram estar falando. Muito obrigada, é isso mesmo, Érica. Importante essa síntese que você fez. Eu vou passar novamente para a Genesi, e depois a Rosalina pode também fazer a fala. A Genesi, isso, voltou. Obrigada. Muito importante a socialização também dos companheiros, da fala dos companheiros, porque da companheira Noeli também, né? Então, é por isso que a gente segue em luta, né? Pela defesa desse modelo de vida, né? Principalmente, né? Onde todos os seres possam ter espaço, né? Estarem vivendo com harmonia, vibrar dessa harmonia, né? E hoje o que a gente vê, né? Esse momento nos coloca também num momento de reflexão internamente conosco. Cada pessoa, eu acho que é um momento também importante de refletir como que a gente, como sujeito, está, né, de fato, aproveitando essa oportunidade de estar vivo. Então, nesse sentido, também a gente precisa discutir, rever conceitos, rever práticas, né, e defender cada vez mais isso que a gente acredita. Um modelo de inclusão, um projeto de vida, né, para toda uma sociedade. Não é só para nós que vivemos no campo, e sim para quem está na cidade, e fazer essa ligação, né, campo, cidade, né, e para todos. Nesse sentido, eu só gostaria de finalizar, digamos assim, com um grande ensinamento, ou seja, uma poesia de uma grande companheira, Cora Coralina, que diz saber viver. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. Isso é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta e nem longa demais, mas seja intensa, verdadeira, pura enquanto durar. Então, nesse sentido, a gente agradece pelo convite, parabeniza toda a equipe da coordenação,
né, por proporcionar, e como a companheira falou, sim, uma roda de conversa, onde a gente, mesmo à distância, consegue trocar essa energia, né, fazer da distância também um aconchego da gente chegar com a nossa voz, com a nossa carícia, né, e com o nosso grito também, de que todos precisamos estar nessa corrente de energia mesmo à distância, mas fortalecido para quando nós poder voltar para as ruas, digamos assim, estarmos com as nossas bandeiras vibrantes e nós energizados, fortalecidos e equilibrados, né? Para seguirmos em luta, para fazer o nosso trabalho no dia a dia e cumprir também com a elevação do nível de consciência daquelas pessoas que ainda estão, né, necessitando. Gratidão, companheiros, companheiras, e o Movimento Sem Terra está sempre, né, para contribuir e para tocar junto essa caminhada, seguir junto essa caminhada. Tocamos em frente, como disse o nosso grande mestre Dom José Gomes, tocar em frente. Que bonito, muito obrigada pelas suas palavras, Genesi. A Rosalina consegue abrir o microfone? Tem que abrir ali. Isso, deu. Então, quero partilhar um pouco as conversas que partilharam, né, os companheiros que estão ali colocando também essas práticas deles, essa orientação, né, mas também, inicialmente, para partilhar aquilo que a companheira Noeli tem trazendo para nós, né, que era uma das alternativas, das esperanças que nós estávamos esperando, era essa ajuda, essa emenda que nós estávamos colocando, que estava aguardando, para nós poder também, para colocar em prática o nosso trabalho, para fortalecer a nossa organização, a nossa associação, na questão de fazer acontecer as coisas mais, poder produzir melhor, para poder organizar melhor o nosso espaço de trabalho, de processamento, da produção. Nós estávamos aguardando esse recurso. E como nós sempre comentamos, né, que para todos tem recurso, tem dinheiro, o governo prioriza as grandes empresas, as grandes multinacionais, mas quem produz o alimento, quem produz a alimentação saudável, quem produz cuida das plantas, cuida da natureza, cuida da terra, para nós não tem nunca essa ajuda, essa contribuição. E mais uma vez esse governo está desmascarando, está fazendo com que a gente tenha que se doar totalmente com as nossas próprias esforço para nós poder cuidar da nossa produção. Então, socializar junto com a companheira, que isso pesa muito para nós camponeses, nós que estamos no campo, essa questão de não ter recursos para a produção dos produtos na agroecologia, né? E também o companheiro estava aí colocando sobre essa prática do trabalho, de ser também cuidado com os remédios, né, na natureza, a agroecologia também na pecuária. Isso é realmente, porque quando nós trabalhamos essa questão de dizer que nós produzimos os nossos produtos agroecológicos, é no todo, porque não basta nós querer dizer que nós estamos plantando as plantas, o chá, tudo sem o veneno, mas se a nossa produção aí dos animais, eles estão sendo usados num potreiro que está passado o agrotóxico, que jeito que eles vai ser uma produção boa, vai ser uma produção agroecológica? Então, quando nós falamos da agroecologia, é em todo o nosso procedimento, como a gente coloca sempre para as mulheres. Quando a gente vai produzir agroecológico, a gente tem que saber que toda a nossa produção tem que ser voltado para a agroecologia. É desde a galinha caipira,
do feijão, do arroz, que é uma planta que é das camponesas mesmo, é plantar a batata, o arroz, o feijão, a mandioca, tudo isso precisa estar na agroecologia. Então, é o todo, não dá para ser particularmente só dizer que nós só fazemos as plantas medicinais na agroecologia, é o todo. E essa prática é o que nós estamos trabalhando hoje com as mulheres, incentivando elas, e elas vêm enfrentando também e até lutando para que elas tenham seu espaço. Lá não só aquele espaçozinho de ter uma hortazinha agroecológica, não, é o espaço lá na terra, é que elas têm um pedaço de terra boa, própria, não é aquela, como sempre era o costume, as piores terras eram cedidas para as mulheres, para elas plantarem as suas miudezas. Nós não queremos essa ajuda de miudeza, porque para nós, os nossos alimentos, a nossa produção, elas não são a riqueza, não a miudeza. E isso, para nós, é uma luta contínua de nós cuidar da nossa produção também, para que toda seja agroecológica, né? Então, esse trabalho vem voltado, assim, a uma luta no dia a dia, o desafio de nós estar podendo viver na terra e produzir e passar para as outras pessoas. Porque o importante não é só eu produzir para minha sobrevivência ou para minha família. O importante é saber que as outras pessoas que vêm buscar nossos produtos, também posso usar uma comida, um alimento de qualidade. Isso que a companheira Genesi dizia, a feira, então os produtos puros, os produtos que não estão contaminados com os químicos. Então, isso que é a importância de nós estarmos cedendo para os outros aquilo que é para nós. Não importa a nossa alimentação só para nós, para quem está na cidade, para quem está lá, que precisa também de uma alimentação de qualidade para enfrentar hoje a sua imunidade fortalecer, tem que ser um alimento de qualidade. Então, essa é a nossa luta, é aquilo que nós fazemos no movimento, fazendo com que todos tenham essa igualdade de alimentação saudável, pura e de qualidade. E para a gente estar chegando ao ponto de nós estar encerrando essa conversa, né, a gente, mais uma vez, sempre diz, né, agradece essas oportunidades, porque agora a gente tem feito muito isso mesmo. É através dessa apresentação, desse debate que a gente vem colocando, usando dessa ferramenta para nós passar para as outras pessoas esses informes. Eu também quero fazer meu encerramento aqui, encerrar aqui a minha fala, usando de um poema que é feito por nós mesmos, as mulheres camponesas, as nossas mulheres que são as camponesas que escreveram, é uma mensagem que nos fala assim: começa a se erguer as plantas. As plantas eu preciso observar. O que ali eu fiz, eu devo me perguntar. Só depois é que eu começo a mexer, pois eu sei que a natureza merece viver. O começo é na minha horta. O que dizem de mim não importa. Depois, para a roça, eu vou esplendir. A minha parcela eu vou cumprir. A mistura das plantas já estamos fazendo. Grande mudança já estou vendo. Um bom composto também preparei. A harmonia com a natureza é a lei. As plantas que combinam ficam junto, respeitando cada uma a sua função. Vejamos que elas são belas e são muitas. Pensando bem, é pequena essa nossa união. Como podemos parte da nossa vida destruir? Com um tal sonho de crescer, fomos nos iludir? Para que nós queremos tanto dinheiro, se nós matarmos tudo e nada vai sobra para viver? Somos parte da natureza, é como se fosse um motor. Se nós quebrarmos uma parte, imediatamente temos que repor. Já mudou algo na nossa mesa,
bastante plantas temos para comer. Tem mais alegria, muita beleza. É assim que vejamos que podemos viver. Muitas verduras, bastante frutas, semente crioula de hortaliça e cultivar. Vamos ter mais força nas lutas e a vida das mulheres, das famílias, de todo o povo, cada dia melhorar. Poema escrito pelas mulheres camponesas, né? Então, assim, com esse poema, quero ir encerrando, né, também a minha conversa, agradecendo, dizendo que a nossa luta é isso mesmo, é desafio, é desafiante, porque dentro de uma sociedade capitalista, um sistema que imprime a gente, muitas vezes, nós temos que estar preparada para enfrentar também esse desafio de poder plantar, de poder cultivar terra, plantio, e cuidar da nossa semente e cuidar da nossa mãe terra. Esse é o nosso grande missão que nós estamos dando e deixando de exemplo para os outros. Que o nosso trabalho aqui na associação, nessa prática, nesse coletivo, é o repasse de geração em geração. Essa é a mensagem que eu queria estar deixando para todos hoje. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, muito importante suas palavras e a troca de informação que foi feita aqui hoje, e que surjam outras novas rodas de conversa, né, Érica? Eu acho que isso pode ser muito salutar, muito importante para essa divulgação do trabalho e para ajudar a expandir mais ainda, né? Eu queria só pedir se o Ruimar pode trazer alguma informação além dessa do veto, como que está sendo visto isso, que vai ter um momento de... Na verdade, assim, acho que a Noeli também já deve ter visto, mas ele praticamente ele vetou toda a PL. Então, eu vi hoje no Diário Oficial. Foi isso, praticamente ele vetou toda. Eu confesso a você, viu, que não sei qual foi o movimento, porque hoje a prioridade era, sim, Fundeb, né? Então, mas eu tenho a percepção de que a gente tem que reiniciar, porque quando que um presidente, neste caso, um presidente fajuto deste caso, né, ele veta, isso tu tem que fazer novamente, porque ou ele vai fazer uma MP, que ele não vai fazer uma MP, né, obviamente ele não vai fazer uma MP disso, que é uma medida provisória que daí poderia ir para o Congresso e para o Senado para ser aprovado, mas que daí ela tem validade a partir do momento da assinatura, ou você faz todo um movimento novamente. Eu confesso que nós não temos ainda qual vai ser os encaminhamentos, tá? Mas o que a gente percebe é que há, sim, uma reação muito negativa de todos os movimentos. Hoje eu vi manifestações do movimento de mulheres campesinas, da FETRAF, quer dizer, de todas as instituições ou entidades ligadas ao setor, direta e indiretamente também. Então, a gente lamenta, né, porque tudo que foi feito de uma forma tão bonita, organizada, participativa, né, e que isso iria impactar diretamente aí nos agricultores e na qualidade de vida dos agricultores e na qualidade de vida das pessoas que também precisam dos agricultores familiares, né, campesinos e quer dizer, da produção, né, do meio rural. Isto é de se lamentar. Infelizmente, é mais uma prova de um desgoverno que nós temos aí. Injusto e absurdo, né? Injusto e absurdo. Isto é uma verdade, né? E ainda bem que o Fundeb não foi para ele, porque senão eu acho que ele iria fazer de assim para pior, né? Então tem isso e outras novidades. Acho que é isso que mais está pegando agora, né? Aí tem mais uma outra questão aqui, mas aí é respeito a outras coisas. Mas sobre a 735, a priori, eu diria que nós estamos ainda com um impacto negativo. Não sei qual vai ser o movimento.
Vamos aguardar um pouco mais aí, certo, vai ser reapresentado de outra forma, ou fazer como outros setores já estão recebendo, né, ajuda emergencial. Na verdade, vai se fazer uma grande, está se fazendo, né, intensificando a denúncia, né, tanto nos meios sociais, nas redes sociais, mas também está se abrindo canal de pressão junto aos deputados e deputadas, porque parece que a Câmara dos Deputados tem condições de quebrar o veto do presidente, né? Então, está se iniciando essa articulação e essa luta em torno dessa pauta, fazendo a pressão. E aí o que nós podemos fazer é nas redes sociais, é divulgar essas denúncias, é marcar os deputados e deputadas, é pedir para quebrarem o veto do presidente, enfim. Então, várias são as formas de nós nos inserirmos na luta, porque, de fato, a agricultura camponesa familiar precisa de apoio, né? Ainda mais aqui no Sul, a gente viveu um tempo grande, um período forte de seca, depois essa questão toda da pandemia que envolve, né? E além disso, agora a questão da geada também, né? Então, o PL, o fomento, o auxílio emergencial e mais o crédito seriam fundamentais para a produção de alimentos saudáveis, para manutenção também das famílias camponesas, né? Então, é seguir na luta. Valeu. Rui Mar, tem alguma questão? Não, eu tinha esquecido, eu sei que a Érica acho que pediu a palavra aí, mas é bem lembrado, porque quando que se veta, né, volta-se para o Congresso pode sim derrubar o veto, tá certo? Aí eu não lembrei desse detalhe, que ele é importantíssimo, é claro, né, ainda tem uma esperança, e a esperança é a pressão, né, apesar que com o Centrão aí vai ser difícil, mas é uma pressão muito grande, eu acho que o movimento social do campo, né, de uma forma geral, ele é muito forte. Então, esta é a pressão que nós temos que fazer, sim, bem lembrado nele. Em cima do legislativo, né, dos deputados. Isso, muito bem. Santa Catarina são 16. Eu queria lembrar que a gente começou a jornada hoje, a gente vai ter mais duas semanas, praticamente essa semana é outra de atividades, seminários e rodas de conversa, e aí eu queria sugerir que a gente pudesse tirar até como um encaminhamento dessa roda, né, uma carta de protesto, ou uma carta de denúncia, ou uma carta assinada por esses coletivos todos que vão estar nesses praticamente 4 dias, né, discutindo agroecologia e o quanto isso impacta nessas famílias agricultoras. Então, se houver acordo, eu sugiro que, a partir de todas essas falas e também dessa notícia do veto, no final da jornada, no último dia, a gente possa anunciar uma carta, né, uma carta de manifestação, né, desses coletivos, né, assinado pelos movimentos, enfim, das pessoas que participaram de todos os nossos momentos, né, podendo reforçar, né, a nossa indignação. Muito boa ideia, Érica. De acordo, Érica, parabéns. Então, assim, com as falas de vocês, eu vou depois tentar organizar um documento, né, e que no final do seminário a gente apresenta enquanto encaminhamentos, né, das rodas, ou pelo menos dessa roda que o debate apareceu. Eu acredito que deve ter aparecido nos outros também, né? Me comprometo a defender na coordenação, tá? Tá bom. Vamos lá. Brincadeira, pai. Valeu, muito bom. Vamos encerrando, então, porque acho que fechamos com chave de ouro. Essa ideia da Érica da carta é muito importante. Mesmo antes das próximas rodas de conversa, a gente já estar pensando em encaminhar essa pressão aí nos deputados, né? Cada estado fazer isso. Olha, foi um prazer estar aqui escutando todos vocês, a Genesi e a Rosa. Muito, muito bom conhecer a experiência de vocês e
todo esse trabalho importantíssimo que vocês fazem. E vamos trocar mais informações para que possa ser divulgado, né? Todo esse trabalho importante. Muito bom, muito obrigada para todos vocês.